Olá pessoal, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês. É 28 de outubro de 2021, 8 horas e 3 minutos, 3 minutinhos atrasados hoje aí por uma questão técnica, mas estamos aqui. Gente, mercado ontem terminou estável, terminou com uma queda de 0,05, praticamente 0 a 0, né? Um volume aí um pouco acima de 33 bi, aos 106.363. O dólar acabou recuando ontem para 5,555, arredondando 5,55. As bolsas americanas tiveram um dia ontem mista. O S&P caiu 0,51, o Dow Jones também caiu 0,74 e a Nasdaq subiu 0,25, perto aí da estabilidade. Bom, não tem tanta novidade, a expectativa ontem foi concretizada, né? Que foi a alta da taxa de juros Selic, mas antes disso, a Bolsa até que estava caminhando bem, bateu 108.224, uma alta aí de aproximadamente 1,2%, 1,3%. Só que assim, no meio da tarde, o olho do mercado era o Copom, Comitê de Política Monetária, ou seja, é o pessoal lá do Banco Central que decide quanto que vai, ou se vai subir ou cair a taxa de juros. E ontem, né, anunciado um pouquinho depois das 18h30, mostrou que a reunião concluiu que a taxa de juros deveria subir 1,5%. Isto elevou a taxa Selic. Para quem está aí já sabe o que eu vou falar agora, para quem está chegando agora é importante que saiba, a taxa Selic é um parâmetro de investimentos e de outras taxas quando você toma emprestado para os seus carnês, né? O que significa isso? Todo país tem uma taxa parâmetro, porque senão você não sabe, né? É pouco, é muito, etc. e tal. É evidente que quando a taxa de juros sobe, a taxa Selic sobe, as outras taxas também sobem. Tanto as taxas dos seus investimentos, aqueles que você ainda não fez ou aqueles que estão na condição de pós-fixado. O que é pós-fixado? É quando você contrata um investimento onde você recebe a taxa do dia. Então ontem era 6,25 a taxa Selic. Se eu trazer isto para dia, vamos supor, não fiz essa conta, vamos supor que dê 0,05, tá? Então todo dia teu investimento é acrescido de 0,05. Como a taxa de juros subiu ontem, a Selic subiu ontem, vamos supor que esses 0,05 pulou para 0,08, porque a taxa foi para 7,75 ao ano, né? De 6,25 para 7,75. Então vamos supor que essa taxa trazida para dia não é mais 0,05, é 0,07. Eu só estou dando exemplo, tá? Não fiz a conta. O teu investimento a partir de hoje passa a ser remunerado a 0,07, ou seja, é pós-fixado, né? Você só conhece efetivamente o rendimento quando você chegar lá. Por quê? Porque ele fica flutuando, se a taxa cai ou se a taxa sobe. As aplicações a juros pré-fixado, aquele que você contrata, estou fazendo uma aplicação a 13% ao ano, por 5 anos, por exemplo, essa não mexe, né? Estou fazendo uma aplicação que me rende 5% mais o IPCA, que é a inflação. Essa não mexe, tá? Se você levar até o final, né? Agora, vou fazer investimento hoje. Claro, você vai pegar taxas provavelmente melhores do que a de ontem. Não quer dizer que as taxas hoje subam. Estranho isso, né? Mas eu vou explicar para vocês. Ontem mesmo, a taxa de juros dos DIs, depósito interbancário, é aquela taxa negociada na bolsa, no mercado futuro. Tipo assim, quanto que eu entendo que vai estar a taxa de juros em 2023? 12%. Então, isto, se eu quiser investir, eu sei que está sendo negociada a 12%. Então, se eu achar que a taxa de juros vai cair, eu compro essa taxa 12%.
Por quê? Porque se ela cair, melhor para mim, ok? Ou seja, é a mesma coisa que a gente faz no mercado à vista, quando eu compro um CDB, LCI, etc., só que no mercado futuro. E mais do que isso, ele vira um parâmetro. Pô, quando eu vou fazer uma aplicação por 5 anos, estão me pagando aí, estão me dando X%. Isso é bom ou isso é ruim? É difícil saber, né? Bom, se eu olho o mercado da bolsa e falo, peraí, essa taxa, para esse prazo que estão me oferecendo, está dando tanto, está dando 10%, 12%. Isso virou parâmetro. Está resolvido, né? É um parâmetro. Bom, e o que aconteceu com as taxas? Ontem, eu falei que não necessariamente quando sobe a taxa Selic, as outras taxas sobem de imediato. Por que não subiu? Por que as taxas caíram? E caíram forte ontem no DI. Que coisa mais estranha? Pelo seguinte, porque os mercados futuros, todos, mas vamos falar aqui dos juros, eles antecipam o movimento. A taxa de juros vinha subindo porque estava previsto subir 1%. Foi o que o presidente do Banco Central falou aí na última reunião do Banco Central. E aí o mercado nervoso com a questão de responsabilidade fiscal, com a questão de inflação subindo, fala, não vai subir 1%, tem que subir mais, porque o Banco Central tem que ser mais agressivo para poder tentar controlar, ou pelo menos, né, usar um dos fatores que controla a inflação, que é aumentar a taxa de juros. E aí, o mercado futuro já começou a subir antes. Por quê? Porque a reunião era só ontem, né? Eu posso estar falando aqui de um mês atrás. Então, os mercados futuros sobem antes do que realmente acontece. Ontem, quando a expectativa aí, a taxa de juros vai subir 1,5%, 2%, vai subir 2%. Os juros esticaram, subiram ainda mais anteontem. Ontem, a hora que o sentimento era, não, eu acho que não é, talvez seja 1,25%, 1,5%, aquilo que havia, entre aspas, subido a mais, voltou para trás. Entende? Então, por isso que, mas os juros vão subir hoje? Podem subir, mas não porque a taxa Selic subiu ontem. Pode subir porque sai algum indicador de inflação, sai algum tipo de informação de Brasília que não agrade aos investidores, aí pode subir outra vez, como a recíproca é verdadeira. Então é por isso que às vezes você fala, cara, mas que negócio estranho, por que sobe um, não sobe outro? Não, porque já tinha subido. Ou tinha caído, se fosse o caso, na mão contrária. Boa? Muito bem. Que mais? E ontem o mercado também, no meio da tarde, acabou voltando, tirando a alta que ele estava, né? Por quê? Por causa de ficar de olho no Copom e também porque estava preocupante se a PEC dos precatórios iria ser votada ou não. A ideia era, acho que não vai. Porque se for votado o precatório, abre espaço no orçamento. Isso é bom porque você não atinge piores danos que já estão criando no orçamento do governo. Então, se votar, seria melhor, a princípio, né? Apesar que a ideologia não me agrada, mas enfim. Agora, e se não votar? É exatamente o contrário, não seria interessante. E ontem estava assim, meio cheirando que não ia ser votado. E não foi, à noite não foi votado. E isso daí fez com que o mercado devolvesse os lucros que estava tendo durante o dia para terminar estável, como nós falamos aí, a 0,05, né? Menos. A Bolsa então teve a 108.200 aproximadamente e veio para 106, né? E 300 aproximadamente. Devolveu todos os lucros. Beleza? Muito bem. O que significa essa taxa Selic a 7,75? Ontem o Banco Central já falou, caminhamos para mais 1,5% de alta em dezembro. O que significa a taxa indo para 9,25%. E o que significa isso? Que muito provavelmente nós teremos, infelizmente, de volta a taxa Selic acima de 10% já no primeiro trimestre de 2022. Será que vai mais? Será que vai menos? Nós vamos ter que esperar como que andará a questão da responsabilidade fiscal, como é que andará a inflação, isso vamos ter que esperar. Mas a chance de nós entrarmos em 2022 já namorando
os 2 dígitos, 10%, é bastante razoável. E por que eu falo que infelizmente? Infelizmente, se olhar para o investidor e falar, pô, legal, cara, mais taxa. Mas não é, porque isso está acontecendo porque a inflação está lá em cima. É você receber com uma mão e entregar com a outra. Né? Recebo o rendimento e entrego a inflação com a outra, né? A mesma taxa eu entrego, isso quando não é mais. Então o ideal seria uma taxa mais equilibrada para que você fale, a economia está indo bem, e isto você consegue ter ganho na própria renda fixa e mais ainda na renda variável, mas isso é algo que a gente vai ter que acompanhar e vamos aqui no nosso dia a dia, beleza? Que mais? O petróleo ontem recuou forte, né? Isto porque os estoques de petróleo nos Estados Unidos foram mostrados muito acima do que o esperado, né? Tem mais petróleo. Quando eu tenho mais oferta do que procura, os preços caem. E ontem, né, em função desse estoque de petróleo, o Brent, petróleo produzido na Europa, caiu 2,08%. E o WTI, petróleo produzido nos Estados Unidos, caiu 2,35%. E não foi só isso, porque ontem saiu a notícia de que devem ser retomadas antes do final do mês que vem as negociações, né, retomadas negociações com o Irã, né, em razão dos acordos nucleares. E se caminhar isto, haveria o relaxamento das sanções, né, que os Estados Unidos têm contra o Irã. E isto favoreceria ter mais petróleo no mundo, o que faria com que os preços pudessem cair um pouco desses patamares bastante elevados que estão. Vamos ter que esperar um pouquinho. Bom, o mercado americano ontem, que acabou lá meio misto, mas S&P e Dow Jones acabaram caindo. Na verdade, não teve nada tão decepcional. O mercado acabou relaxando um pouco sobre os recordes sucessivos que eles vêm batendo e acabou realizando lucro. Também o mercado um pouco mais cauteloso, mas isso muda todo dia, em função que na próxima semana, hoje já é quinta-feira, né? Então na próxima semana, quarta-feira, vai sair a decisão do FONC, que é o Copom, né, lá dos Estados Unidos, a reunião do Banco Central, onde ele vai definir a taxa de juros, que não deve mudar. A taxa de juros deve continuar entre 0 e 0,25, lá é esta banda, né, não é uma taxa única, mas deve anunciar provavelmente o relaxamento dos incentivos, retirar os incentivos, os estímulos. Como eu venho falando aqui, para quem não está acompanhando todos os dias, os Estados Unidos injeta bastante dinheiro todo mês na economia através de compra de títulos do mercado. Ele compra títulos e paga, coloca dinheiro na economia, para a economia andar. Como os Estados Unidos também está sofrendo com a inflação, né? É aquele duelo, né? Aquele desafio. Eu cresço e deixo a inflação embora, ou eu tento segurar um pouco a inflação através de retirar dinheiro da economia, através de subir taxa de juros e outras coisas tais, e comprometo um pouco o crescimento. Eles vão ter que fazer um equilíbrio bastante grande nisso. Por quê? Porque se fecha essa torneirinha dos estímulos de uma vez, pode criar um descompasso na economia e trazer um mau humor muito grande para todas as economias a nível global. Se ele aumenta a taxa de juros também de uma vez, que não deve nem acontecer agora, tá? Ele pode dar uma ideia de quando vai acontecer, e a expectativa que seja as mais, entre aspas, pessimistas porque é ruim para a gente. Aumenta a taxa de juros lá, fica competitivo aqui. Junho do ano que vem. E o que estava sendo falado pelo próprio Banco Central, aumento de taxa de juros só em 2023. Vamos ver o que ele vai anunciar. Essa situação faz com que o mercado fique em espera. E esse desafio de falar breca a economia para a inflação também ser brecada, ou deixa a economia andar e deixa a inflação e depois eu cuido, é um desafio muito grande. Normalmente se combate a inflação primeiro, porque se você deixar ela desandar, o remédio é muito amargo depois para a economia.
né? Então a tendência é calibrar as duas coisas. É o que a gente espera dos Estados Unidos e de todos os países, que não está acontecendo aqui no Brasil, para que não tenhamos um choque, né, prejudicial às outras economias e aos mercados. Vamos lá. Ontem o Canadá, que foi o primeiro país desenvolvido a iniciar essa retirada desses estímulos, né? E sinalizou que os juros podem subir antes do esperado. Não deu data, mas foi o primeiro país que seguiu nessa verdade que vai acontecer. Provavelmente a Inglaterra deve também fazer alguma coisa bem em breve, talvez a semana que vem, e os outros países talvez ainda segurem, principalmente a comunidade europeia através do seu Banco Central Europeu, que não deve fazer isso ainda. Bom, hoje a agenda, às 9h30 sai primeira estimativa do PIB nos Estados Unidos, primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre, que deve perder força. No segundo trimestre, os Estados Unidos cresceu 6,7%. E a expectativa é que, agora é a primeira só ainda a primeira estimativa, mas deve crescer 2,5%, desacelerando. Okay? No mesmo relatório do PIB sai o PCE, que é o Índice de Preços para Gasto de Consumo Pessoal de maio. Isso é um indicador muito visto, né, de inflação, muito visto pelo Banco Central americano. Ele se referencia para falar, vou fazer isso agora, não vou fazer, vou tirar o estímulo, vou subir taxa de juros. Esse é um dos indicadores importantes que eles levam em consideração. Tem também vendas pendentes de imóveis de setembro, que tem a expectativa de subir 1% em relação ao mês anterior. E por último sai o auxílio-desemprego. Como é que está o emprego nos Estados Unidos, né? Perdendo força, ganhando força? A expectativa é que haja um recuo de 1.000 pedidos para 289 mil. O que significa isso? Que o pedido de auxílio-desemprego, o pessoal que perdeu o emprego, deve sair menor. A economia vai indo bem, obrigado. Aqui no Brasil, saindo aí, acho que alguém já me passou, eu vou ver daqui a pouquinho, saiu o IGPM, né? Que espera-se, eu vou ver agora porque eu não consegui ver, deve mostrar uma alta de 0,64 em setembro contra uma deflação de 0,30 do mês anterior, né? Ou seja, preocupa, por quê? Porque a inflação recrudescendo, a inflação voltando, né? Quinta-feira hoje também às 13 horas sai contas do governo, que deve continuar apresentando um déficit, mas menor do que o mês anterior. O mês anterior mostrou um déficit. Déficit é assim, o que é contra o governo? O que entrou de dinheiro, o que saiu. O que é déficit? Saiu mais dinheiro que entrou, né? Agosto mostrou um déficit de 9,8 bi e a expectativa para setembro é que mostre ainda déficit, mas de 4,2 bi. Muito bem, as bolsas asiáticas tiveram quedas nesta quinta-feira em função do Banco Central japonês anunciar que mantém a política monetária, né? Não vai fazer nada, mas cortou a expectativa do PIB e da inflação ao consumidor para 2021, ou seja, a economia fraca, né? As vendas de varejo caíram 0,6% em setembro em comparação ao mês anterior, né? Isso são dados oficiais do Japão. Bom, por conta disso, a bolsa japonesa, o Nikkei, fechou com baixa de 0,96%, em Xangai, na China, fechou com baixa de 1,23%, em Hong Kong caiu 0,28%, na Coreia do Sul caiu 0,53%, ou seja, as principais bolsas asiáticas, agora fechadas, caíram no pregão de hoje lá, né, que já é noite lá. O petróleo caindo um pouco mais, caindo 0,67%, o WTI, está a níveis de 82 dólares, estava aí a 83 e pouco anteontem. O petróleo Brent caindo 0,71 a 83, quase 84 dólares, mas estava acima de 85 ontem, não é nem anteontem, ontem.
O Bitcoin subindo no 2,5% a 60.560 dólares. E o minério de ferro na bolsa de Dalian fechou com uma baixa de 2,3%, mas eu acabei de saber que o minério de ferro no porto de Qingdao está agora com uma baixa de 6%. Não é uma boa notícia para a Vale, para siderúrgicas, né? Vamos ver como é que ela vai se comportar. Mas hoje tem ingredientes aí, a taxa de juros subiu, que pode não necessariamente ser ruim para a Bolsa, normalmente é, mas pode não ser necessariamente ruim para a Bolsa, e a questão aí das outras notícias. Beleza? Vamos ver como é que estão os mercados lá fora? Vamos dar uma atualizadinha aqui, vamos lá. Alemanha caindo 0,08, está melhor do que agora de manhã cedo, tipo 6, 6 e meia da manhã. O Reino Unido caindo 0,21 e a Eurostock 50 caindo, eita, tô ruim hoje, hein? Subindo 0,34. Vou repetir, Alemanha cai 0,08, Reino Unido cai 0,22 e Eurostock 50 sobe 0,35, enquanto que os mercados futuros americanos respirando um pouquinho hoje, depois da queda de ontem. O S&P subindo 0,32, o Dow Jones subindo 0,24 e a Nasdaq subindo 0,58. Lembrando que a Europa está operando normalmente pelo horário, não é pelo fuso, e os mercados americanos são mercados futuros, o mercado à vista ainda não abriu lá, beleza? Temos perguntinhas? Vamos ver. Cadê? Muito bem. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí. Sem pergunta hoje? Chegando sexta-feira, né, gente? Não tem nenhuma pergunta. IGPM sobe 0,64 e acumula 21,73. Bem salgado, né? Bem salgado. Mas espera aí, deixa eu ver se isso aí foi em linha. Cadê? Eita, tá aqui. Aqui. Não, olha só, a expectativa era de uma alta de 0,30, saiu o dobro, né? O que é negativo, né? O que é negativo para o mercado. Então, Henrique, com a alta Selic, você acha que a Bolsa cai hoje? Olha, eu penso assim, se não tivesse mais nenhuma notícia, por exemplo, esse GPM, os reflexos das bolsas lá de fora, como é que vai caminhar essa votação da PEC do precatório? Eu arriscaria dizer que a bolsa não cairia, se olhar só juros. Por quê? Claro que a interpretação de outros pode ser diferente, evidentemente, mas qual é a minha interpretação? Ô Brás, mas alta da taxa de juros não é ruim para a bolsa? Sim, né? Mas pior é quando a gente vê que o Banco Central ou o governo em si não toma nenhuma providência para corrigir a rota do trem, né? Tá quase descarrilhando e você deixa correr. Então, quando o Banco Central passa uma ideia de que estou atento e se precisar vou ficar mais forte nessa história aí de subir taxa de juros, significa que mesmo que a alta da taxa de juros é negativo para a Bolsa, a correção do rumo da economia, claro que não depende só do Banco Central, mas a correção do rumo da economia acaba prevalecendo sobre a questão anterior, sobre o juros subir e ser ruim para a Bolsa. Então eu falo assim, peraí, então a economia pode, se eu colocar o trem no trilho outra vez, pode retomar mais rapidamente, não vamos falar em prazo aqui, mas pode retomar mais rapidamente do que se o Banco Central falar, deixa correr aí, não vou subir 1,5%, sobe só meio, depois eu subo mais 0,5%. Se ele faz isso, o mercado entende que ele está correndo atrás da curva, está correndo atrás do problema. Então é melhor ele passar
esta curva que a gente chama no mercado, que é você ser mais agressivo para parar a sangria o mais rápido possível. Então, na minha visão, para mim é muito mais positivo do que negativo. Por isso que eu acho que se por acaso dependesse só disso, eu acho que o mercado poderia não cair. Agora, vamos ver a interpretação do mercado, né? Mas eu acho que a minha análise, eu acho que é uma análise mais pensando, né, no médio e longo prazo, que o mercado poderia ter essa visão também. É que não é só isso que vai ser levado em consideração hoje, beleza? Por exemplo, a queda do minério de ferro deve ter impacto aí sobre as ações que compõem o índice Vale, Gerdau, Usiminas, siderúrgicas, né, CSN, que pode impactar negativamente. Falando nisso, a Vale e a Petrobras soltam um balanço no final, depois do fechamento do pregão de hoje. Eu sempre esqueço de desligar. Acho que tem alguém que acorda pensando em mim, né? Tânia, vou fazer minha carteira previdenciária. Poderia falar um pouco sobre direito sucessório, filhos? Olha só, direito sucessório não se vincula exclusivamente a ter uma carteira de ações, uma carteira previdenciária, né? Quando a gente fala uma carteira previdenciária, é muito mais voltada a uma carteira de ações com bons dividendos do que propriamente preocupado se a ação vai subir ou cair hoje ou amanhã, né? Mas, Tânia, o que eu sugiro, se você está lá no nosso escritório, fala com o teu assessor. Por quê? Porque existem mecanismos para o direito sucessório, né? Para que você fica bem tranquila. A questão de a gente, de repente, falar, cara, vou preparar, deixar as coisas direitinho, né? Não é suficiente você, de repente, falar assim, vou fazer o inventário já e acabou, né? Porque, de repente, pode faltar grana para você, para você não, né? Para o pessoal que ficar, dar andamento no processo, né? Porque custa dinheiro. Então, a questão de sucessão, ela é um pouco mais abrangente, né? Existem coisas que você pode fazer, que você pode efetivamente deixar uma condição muito calma, além da construção, né? Mas muito calma na hora que evidente que vai acontecer um dia, né? Tomara que lá na frente, mas pode acontecer. Então, eu prefiro que você fale, porque tem vários detalhes que talvez pelo tempo até eu vá falar de forma muito, muito rápida e talvez fique dúvidas. Então, minha sugestão, fala com o teu assessor ou assessora de investimento, se você não lembra quem que é, etc., me fala, né? Você tem meu contato, Tânia, daí eu falo para alguém te atender, de que forma que pode te ajudar nisso daí. Mas é muito importante o que você está falando, tá? Muito importante. João, qual sua previsão para fechamento da curva de juros? João, vai depender muito realmente de como caminha a inflação. Você vê, hoje tivemos uma notícia que não é legal com esse GPM lá nas alturas, né? Como é que eu vou falar? Não, eu vou ser leve. Da condução em relação ao teto de gasto, a responsabilidade fiscal, etc. e tal. Eu diria que se nós tivermos uma voltadinha na inflação, uma acomodação na inflação, eu diria que nós podemos bater aí ao redor de 11%. Ainda no primeiro trimestre de 2022. O ano é muito desafiador por causa de eleições, né, de gastos públicos, etc. e tal, mas eu acho que por volta disso, 11,25. Mas não deixa de ser um pouco de chute, né? Mas estou me baseando assim, mais uma alta de 1,5 agora, né? Que nós já iríamos aí para os 2 dígitos, e depois talvez mais mais ou menos por aí. Tá? Olha, eu acho que eu vou alargar um pouco isso, entre 11% e 12%. Abaixo disso, duvido, né?
Todo dia muda, mas eu duvido, acho que entre 11% e 12%, lamentavelmente. Catarino Gerson, para os próximos 2 anos, com todas essas mudanças, você teria alguma sugestão para reformular carteira de investimentos? Olha, eu diria assim, eu venho falando, Gerson, né? Gerson, eu venho falando aqui quase que todos os dias a respeito disso. Eu acho que nós temos que ter uma carteira de renda fixa para atender os nossos compromissos mais imediatos, logo eu tenho que ter liquidez, aquilo que você pode resgatar a qualquer momento, né? Tenho que ter dinheiro para o colchão de emergência e o colchão de oportunidade. O colchão de emergência é, sei lá, uma emergência qualquer, sei lá, perdi o emprego, né? Colchão de oportunidade, as coisas que podem surgir pela frente, como estão surgindo agora. Depois, o que sobrar, é você olhar quanto que eu vou investir em renda variável, porque eu acho muito importante, muito importante. Agora, quanto? Aí vai da alma de cada um, né? Ontem eu estava batendo um papo com uns universitários, né, lá do Paraná, e eu brinquei que quanto que eu invisto em bolsa, enquanto seu coração aguenta e você não infarte, né? Então tem gente que fala assim, eu vou investir só 10% do meu patrimônio, outros 20%, outros 50%, 70%, né? Cada um. Mas eu acho que é importante você ter renda variável, tanto ações quanto fundo imobiliário, e eu teria nesse momento um pouco mais de ações do que fundo imobiliário, porque eu acho que é o que vai subir mais forte, mas eu acho que tem que ter os dois, mas aí você define quanto você pode colocar em renda variável. Então imagine que você tenha 100, você já deixou para colchão de emergência, oportunidade e compromissos, deixou lá 30, sobrou 70. Desses 70, quanto você vai investir em renda variável? Eu vou investir, chutando, metade. Legal. Então escolha boas ações, bons fundos, etc. e tal. E a outra metade? Aproveite essa taxa de juros alta que está acontecendo. Só que pode subir ainda mais, eu não sei. Então, mesmo tendo taxa de juros bastante atraentes, que eu acho que você deve aproveitar, não compre tudo de uma vez. Porque se subir mais, você tem dinheiro ainda para comprar, né? E se cair, bom, você já comprou alguma coisa. Como a gente não tem bola de cristal, eu faria isso de forma homeopática, né? E a bolsa, da mesma forma, quanto que eu vou investir? Vou investir X, vá comprando devagarzinho. Pô, o mercado deu uma caída, compra. O mercado ficou meio de lado, chega aí no mês, compra. Que nem pagar boleto de celular. Dia tal eu tenho que pagar o boleto. Coloca na cabeça, todo mundo aí, que você tem que pagar um boleto todo mês para o seu investimento. Entende? Então, como a bolsa está oscilando muito e dando bastante nervoso na gente, não coloca, porque pode ser uma grande oportunidade você colocar tudo uma vez, mas pode ser que não, né? Então, vá comprando devagarzinho. Então, Gerson, o que eu faria? Dentro desse planejamento que eu disse, se você não tem um título longo prazo, eu acho que vale a pena. Se você não tem dinheiro em bolsa, eu acho que vale a pena também ter. Dentro disso, claro, ver as ações que você pode comprar, que sejam boas, desculpa, sejam empresas que daqui a 10 anos vão estar maiores do que estão agora. Beleza? Oscar, vou direcionar metade para renda fixa no primeiro trimestre do próximo ano. Vou direcionar metade para renda fixa no primeiro trimestre. Olha só. Vamos pensar. Pode ser uma boa estratégia? Pode. Mas vamos pensar que o primeiro trimestre do ano que vem ainda seja complicado, etc. e tal, e depois comece a serenar. Em termos de taxa de juros, Selic, o Banco Central fala, ok, eu sei que está complicado, mas nós subimos já o que tem que subir, né? O dólar é difícil cair muito forte por toda essa conjuntura, mas, né, podemos atrair capital externo que pode dar uma seguradinha no dólar, etc. e tal. Se você falar para mim, Brasil, eu vou fazer a aplicação para vencimento em janeiro, pode ser. Não, vou fazer para março. Pode ser que a taxa de juros já tenha subido até lá.
a taxa Selic, né? Tenha batido esses níveis que de repente eu penso que pode acontecer. O que vai acontecer com as taxas futuras? Tendem até a cair. Por quê? Porque elas vão precificar, elas vão subir antes do que março. Então eu dividiria, que é bem o que você está falando, né? Eu apenas falo assim, cara, eu vou deixar uma grana líquida para o primeiro trimestre, né? Para ir aproveitando as oportunidades e vou comprando os títulos longos, aproveitando essas taxas aí que eu acho que estão um pouco exageradas. Por isso que eu já ia comprando alguma coisa. Mas como a gente não tem bola de cristal, não dá para falar compra de uma vez ou não, né? Mas eu já iria comprando. Então, grana no primeiro trimestre, ok. Mas eu já aproveitaria alguma coisa no longo prazo. Beleza? Existe algum site onde consulto se a empresa tem lucro extraordinários recorrentes? Você pode ver dentro do próprio site da empresa, né? Eles têm que destacar o que é recorrente e o que é operacional. Eu não lembro de ter visto lá, mas olha, pega aí pega um site que eu gosto muito. Se não tiver lá, dá uma olhadinha realmente no site das próprias empresas, porque elas têm que mostrar o que é recorrente e o que não é recorrente, né? O que não é recorrente, realmente não dá para contar com isso. Então, não significa que você fala, nossa, a empresa é boa pra caramba, né? O site que eu consulto é o Status, S-T-A-T-U-S, Status Invest. Lá tem muita informação, tá? E o outro, que esse eu acho que não tem, mas vale a pena olhar, tá? Fundamentos com U de uva, ali tem bastante informação também que provavelmente ou num ou no outro deve ter. Se não, no site da própria empresa, tá? Entrar lá em relação com investidores, RI, e lá dentro você vai ter a informação que você precisa, balanço, proventos, enfim, um monte de informação, beleza? É isso aí, né? Fechou. Gente, é isso aí. Um abraço para vocês, uma ótima quinta-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Batendo esse papo, e no final do dia, não esqueçam que tem o fechamento do dia que a gente começou a fazer há poucas semanas atrás, mas que dá uma ideia do que aconteceu e por que aconteceu, aí só em 3, 4 minutos no máximo. Beleza? Gente, um beijo no coração de vocês, um ótimo dia. Tchau, tchau.